Olá, meu nome é Marli, eu sou psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental com ênfase em depressão e ansiedade. Hoje eu quero trazer para você um tema muito significativo no nosso dia a dia, que são as distorções cognitivas ou erros de pensamentos. As distorções cognitivas, elas representam certos padrões no pensamento, ou seja, as pessoas pensam sobre a realidade de maneira distorcida, o que pode causar diversos níveis de sofrimento. Agora, que efeitos as distorções cognitivas podem causar? Bom, tudo que fazemos é processado pelo nosso cérebro. Em outras palavras, nós geramos pensamentos sobre todas as coisas que vivemos. Além disso, o ser humano tem a capacidade não só de pensar sobre a realidade atual, mas também de reviver na mente os acontecimentos do passado e refletir sobre o futuro, né? Ainda que essas sejam capacidades incríveis, elas têm grande potencial de trazer sofrimento. Afinal, nem tudo que pensamos é positivo e motivador. Pelo contrário, muitas pessoas têm uma visão negativa de si mesmo e de seus contextos de vivências. O problema não seria tão ruim se afetasse apenas os pensamentos. Entretanto, sabemos que o que uma pessoa pensa está diretamente ligado às suas emoções e comportamentos. Ou seja, alguém que tem uma distorção cognitiva e se vê de modo negativo, vai apresentar sentimentos como ansiedade, tristeza, frustração, com muito mais frequência. Além disso, a pessoa também passa a se comportar de maneira disfuncional. Por exemplo, se afastando dos amigos por considerar que não é querida por eles. Em geral, as distorções cognitivas estão envolvidas em contextos diversos, desde simples equívoco de interpretação até problemas mais sérios, como transtornos alimentares, por exemplo. Agora, identificar e tratar as falhas no pensamento é a maneira mais eficiente de melhorar essas condições emocionais e comportamentais. Por isso, o trabalho com as distorções é essencial na prática clínica do psicólogo. Agora, quais são as distorções, as principais distorções cognitivas? Primeiro, a personalização. Nessa distorção, a pessoa tende a atribuir culpa a si mesmo nas mais diversas situações que vive. É comum que quem está nessa condição peça desculpa constantemente, ainda que não tenha toda a responsabilidade ou que o fato não seja diretamente com ela. Outra distorção, filtro mental. Nessa distorção cognitiva, há uma visão predominantemente negativa sobre a vida. A pessoa foca nos acontecimentos ruins e ignora o que existe de positivo. Outra distorção, generalização. Esse tipo trata de um estereótipo de pensamento que transforma um caso específico em uma regra para a vida. Diante de um acontecimento difícil, a pessoa com essa distorção generaliza a realidade e passa a acreditar que ela é uma verdade absoluta. Outra distorção, maximização e minimização. Nesses casos, acontece de alguém minimizar suas conquistas ou aspecto positivo e maximizar os erros e as coisas negativas que acontecem. Assim, a pessoa dá grande importância às suas falhas e as considera de sua total responsabilidade, enquanto as realizações são desconsideradas e tratadas como obra de sorte ou fruto da ajuda de alguém. Outra distorção, pensamento dicotômico ou polarizado.
Todas as situações que vivemos têm várias maneiras de serem interpretadas e vários caminhos a seguir. Mas isso não acontece quando essa distorção cognitiva atua. Nesse caso, a pessoa enxerga a vida somente a partir de duas ideias polarizadas. Tudo ou nada, 880, preto branco, ou seja, é um padrão de pensamento inflexível. Outra distorção, raciocínio emocional. Quem sofre com essa distorção de pensamento transforma suas emoções em fatos sobre a vida. Por exemplo, uma pessoa que tem uma baixa autoestima pode considerar apenas porque se sente assim que ninguém gosta dela, que ela é péssima em tudo que faz. Outra distorção, leitura da mente. Nessa distorção, o ponto está em achar que sabe o que os outros estão pensando. Então, sem qualquer dado concreto, sem nenhuma evidência, a pessoa infere o que alguém pensa ou sente a respeito dela. Um exemplo clássico que se repete no dia a dia de quem tem essa distorção cognitiva é deduzir que os outros devem falar ou pensar mal sobre suas condutas. Esse pensamento disfuncional, ele está diretamente ligado à crença central da necessidade de aprovação. Outro erro cognitivo, catastrofização. Esse é um dos tipos de distorção cognitiva que mais causa sofrimento emocional. Porque as pessoas com esse padrão estão frequentemente esperando o pior de cada situação. O nível de ansiedade de quem apresenta esses pensamentos é muito alto, a ponto de deixar de fazer várias coisas, como por exemplo andar de avião, porque ele vai cair, não dar uma opinião, porque vai ser humilhada, e por aí vai. Essas pessoas também costumam ficar muito nervosas quando não conseguem falar com alguém que ama. A ansiedade da catastrofização as fazem pensar que a pessoa não está respondendo porque sofreu um acidente ou algo muito ruim aconteceu. Outra distorção cognitiva, conclusões precipitadas, também denominada como premonição, adivinhação, predição de futuro. Essas distorções cognitivas causam ideias infundadas sobre acontecimentos que estão no porvir. Elas estão presentes quando chegamos a determinadas conclusões irracionais sobre nós mesmos ou em relação como as outras pessoas vão agir. Por exemplo, não vou passar na entrevista. Vou ficar nervosa na hora da apresentação. As pessoas não vão gostar de mim. Não vou me sentir à vontade naquele ambiente. Outra distorção cognitiva, afirmações do tipo deveria e tenho que. Nesse tipo de distorção cognitiva, a pessoa tem uma forte autocobrança e não consegue aceitar as coisas simplesmente como são. Assim, permanece o pensamento inflexível de como deveria ser o seu próprio comportamento e dos outros. Esse padrão mental também está relacionado a questões com baixa autoestima, expectativas irreais e intolerância à frustração. Outra, rotulação. Como o pensamento da rotulação, o foco não está na atitude isolada, e sim no papel assumido. Dessa forma, em vez de avaliarmos um erro próprio ou dos outros como algo eventual e aceitável, partimos para a definição de rótulos pejorativos, como por exemplo, ele é um inútil, um incompetente, ela é falsa e mentirosa.
eu sou um fracasso. Outro erro cognitivo, atribuição de culpa. Se na personalização a pessoa tende a se culpar por tudo que acontece ao seu redor, na atribuição de culpa ocorre justamente o contrário. Nesse caso, a tendência é procurar por culpados externos e considerar as próprias falhas como responsabilidade do outro. Desse modo, claro, quem sustenta esse tipo de pensamento se sente vítima das circunstâncias e, portanto, não se orienta para a mudança. Exemplos: estou me sentindo mal por culpa dele. Meus pais causaram todos os meus problemas. As coisas dão errado para mim porque tem muita gente torcendo contra. Outro erro cognitivo: comparações injustas. Essas distorções cognitivas faz com que a pessoa faça comparações irreais entre sua vida e as conquistas alheias. Ela diz assim: ele é mais bem sucedido do que eu, ela conseguiu fazer aquela viagem e eu não. Isso sem avaliar os caminhos que foram trilhados para chegar a tal ponto. Isso causa um sentimento de inferioridade e insatisfação com os próprios resultados. Agora, é possível superar as distorções cognitivas, os erros cognitivos? Como falei, as distorções cognitivas são padrões disfuncionais do pensamento. Logo, é possível sim modificá-las para que a pessoa pense de um modo mais realista e positivo. Isso não significa, entretanto, fazer com que alguém seja sempre otimista. Ao contrário, o objetivo é construir uma relação mais próxima entre a realidade e o modo de pensar. E muitas vezes isso acontece sem que a pessoa perceba. Por isso, o tratamento com o psicólogo faz toda a diferença. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Agora, aproveite para se inscrever no canal Psique Legal. Fique com Deus e se cuide!